Paz do Senhor, queridos. Amém. Pode sentar, por gentileza. Glória. É uma honra, uma satisfação poder estar novamente com os queridos e amados aqui. E perdido, como sempre. Eu começo perdido, mas daqui a pouco eu me encontro, daqui a pouco eu me acho. E à disposição de vocês. O apóstolo Lico, eu não deveria comentar essas coisas, mas acho que ontem que ele falou que nós viríamos aqui, estaríamos aqui, e não explicou o que eu vinha fazer aqui. Achei que eu vinha ouvi-lo e assisti-lo. Fiquei contente, tem um curso que eu estou fazendo, uma imersão. Falei, não, para te ouvir eu paro qualquer coisa. E agora ele passou o microfone para mim. Só Deus agora. É Deus trabalhando. Amém, queridos. Mas vamos começar de alguma forma, porque depois que a gente começar, eu acho o fio da meada. Eu me coloco sempre à disposição de Deus e do Espírito Santo. Não quero muita coisa de Deus para mim mesmo, mas eu sempre busco em favor de quem anda comigo, de quem está comigo, da minha família, dos meus irmãos, dos meus próximos, das minhas ovelhas. E eu pretendo ser útil, pretendo ser canal sempre do Espírito Santo. E eu tenho um acordo com Ele, com o Espírito Santo. Eu não sou muito de me aparecer, eu não gosto, mas se precisar me usar, fique à vontade, né? Porque aí é problema dele. E nessa noite eu quero me colocar assim como disponível ao Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo é disponível a cada um de vocês aqui. Então que Ele fique preocupado com vocês e não eu, que Ele lhes passe as informações carentes e necessárias e não eu. E que, se possível for, e eu quero que assim seja, que eu seja um dos que receba das revelações que Ele tanto tem para despejar em cada coração que o busca, né? Eu sempre fico muito grato ao Espírito Santo, porque eu aprendo comigo mesmo, mas ouvindo o Espírito Santo falar através de mim. Muito do que eu sei, eu nunca aprendi com ninguém. Eu aprendi quando eu abri a minha boca, porque eu me meti a ensinar alguém. E nessa tentativa de ensinar alguém, foi o que eu acabei aprendendo primeiro do que as pessoas que estavam simplesmente buscando ali um aprendizado. Era eu que aprendia. E nessa noite eu estou aqui para aprender mais uma vez, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar, e Ele é o nosso instruidor principal. Ele é o nosso instruidor principal. Os outros instruidores são homens, são as pessoas que nós ouvimos, são as pessoas que transferem conhecimento para nós, mas eu confio demais no conhecimento do Espírito Santo. Posso ouvir amém, gente? Amém. E nós estamos aqui falando, finalizando aí essa temática, batalha espiritual, né? E batalha espiritual você já aprendeu o que é todos esses dias. E você sabe que nós estamos lutando contra um inimigo muito ferrenho, criado na eternidade. E por ser criado na eternidade, muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais esperto do que qualquer ser humano, muito mais instruído do que qualquer ser humano e com muito mais revelação do que qualquer ser humano. Porque não tem nada que nós saibamos que o inimigo não saiba, não tem nada que nós possamos aprender que ele já não tenha aprendido na eternidade. Não tem nada de ruim na nossa vida que não tenha sido proporcionado por Ele, por exemplo. Então, qualquer coisa ruim, qualquer coisa desgastante, desgostosa, qualquer chateação, mágoa, qualquer guerra, qualquer enfrentamento que nós estejamos vivendo, Ele é o proporcionador de todo esse sofrimento, com uma permissão temporária de Deus, porque no plano de Deus, tudo que Deus precisa fazer, no plano dele já está feito, já está consolidado o plano de Deus, e nós só estamos vivendo esses momentos de transição até que tudo chegue à perfeita vontade de Deus, até que tudo se conclua, até que tudo se acabe. Para Deus já aconteceu, não vou explicar isso aqui agora, porque para Deus não existe passado, presente ou futuro. Deus é. Há uma existência acima da nossa que nós não entendemos, que nós não compreendemos, porque não a conhecemos de fato de verdade. Conhecemos a nossa existência, e para a nossa existência existe passado, presente e futuro. E para Deus só existe uma coisa chamada eternidade. Ele vive na eternidade. Nós vivemos num tempo chamado Cronos, que nós
damos conta e temos ciência de um passado e do presente. Futuro, nós temos uma projeção, não sabemos exatamente, a não ser aquilo que é prometido. Agora, para Deus não existe o Cronos, para Deus existe o Kairos. Ele não criou o Kairos, que é o tempo dele, para nós. Ele criou isso para ele. Criou um tempo chamado Cronos, de uma cronologia, para que nós vivêssemos nela. Para ele, tudo já aconteceu. Nós que estamos no processo ainda de chegar nos acontecimentos de Deus. Algumas pessoas podem dizer assim, por exemplo, uma das perguntas que fazem muito em batalha espiritual: mas Deus não conhece Satanás, ele conhece o seu mal, o mal que Satanás provoca, por exemplo, e por que Deus não faz nada? Deus não faz nada porque ele já fez, pessoal. Ele já fez no tempo dele, ele já fez no plano dele. Ele já simplesmente já nivelou todas as coisas, ele já concluiu todas as coisas na eternidade. Nós é que ainda estamos no processo de chegarmos na eternidade. Nós ainda estamos no nosso cronos, no nosso tempo. Mas por que Satanás ele não se converte? Por que Satanás não se arrepende? É uma das perguntas que são feitas em batalha espiritual. É exatamente porque Satanás não tem como se converter de uma coisa que ele já foi sentenciado, julgado, e só falta o juízo final acontecer para nós. Por que Satanás se converteria se ele já está sentenciado ao inferno? Ele não passará por um processo de ajuizamento, de julgamento, ele não vai passar por um processo de, talvez, pensar em se arrepender. Já está julgado, ele já é julgado, ele já foi julgado, já está decretada a sentença dele. A nossa sentença é que ainda não foi decretada. Posso ouvir amém, pessoal? Por quê? Porque nós ainda estamos aqui, segundo Hebreus capítulo 3, versículo 7, o versículo 14, lá está escrito assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como os vossos antepassados que endureceram seus corações lá no deserto, e por isso viram a manifestação do juízo de Deus e pereceram todos no deserto. Então esse juízo não chegou para a gente ainda. Nós estamos aqui e para nós há um tempo de arrependimento, para nós há um tempo de esclarecimento, um tempo de conhecimento, um tempo ainda onde eu posso me arrepender de algumas coisas ruins que eu faço, para depois, no final disso, do nosso tempo chamado Cronos, haver uma decisão, segundo as nossas obras, de onde é que nós vamos passar a eternidade. Se na presença de Deus, ou junto com Satanás no lago de fogo e enxofre. Amém, pessoal? Amém. Todo mundo tem ciência disso? Satanás já está julgado. Não haverá julgamento para ele. Ele foi julgado antes desse mundo ser criado. Ele já tem um juízo para dispor sobre ele. Então, não tem como ele se converter, não tem como ele se arrepender, não tem como ele simplesmente ganhar algum tipo de favor de Deus, porque o que ele fez foi julgado na eternidade, foi julgado antes da criação do mundo. Só que, no processo de chegar até lá, Deus fez com que a terra viesse a existir e nós existindo na terra, porque ele tem intenções para conosco. E a intenção de Deus para conosco, como já dito na primeira vez que eu estive aqui, é exatamente repovoar o lugar dos anjos caídos, o lugar dos anjos que simplesmente também acabaram sendo ajuizados junto com Lúcifer, ou Hillel ben Shahar, que é o nome dele em hebraico, ou seja, o filho da luz. E para repovoarmos esse lugar desses anjos caídos, nós precisamos passar pelos testes que nós temos passado. Todo esse planeta criado, ele não passa de um campo de concentração, ele não passa de um lugar onde Deus preparou, colocou para nós aqui o Cronos, e uma data específica e determinada, para início e para finalização, que só ele sabe, onde ele vai tirar daqui os escolhidos dentre todos aqueles que foram chamados. 7 bilhões e 500 milhões de pessoas na Terra, 2 bilhões e 500 mil pessoas, 500 milhões, professam um cristianismo, um conhecimento de Deus, envolvendo todas as religiões ditas cristãs. Dessas religiões ditas cristãs, algumas poucas professam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador. Posso ouvir amém? É o caso dessa igreja.
Só que de dentro desse número mais reduzido ainda, esses são os chamados de fato de verdade. Dentro desse número de chamados, é que Deus vai tirar os escolhidos para Ele, para ocupar uma posição que só Ele sabe, que a gente não tem ideia. Como diz o apóstolo Paulo, olha, o que Ele é nós não sabemos, só sei de uma coisa: o que Ele é nós nos tornaremos. Eu não sei o que me aguarda lá, Paulo dizia, só sei que do jeito que Ele é, eu serei também, e é isso que eu busco, é nisso que está a minha confiança e minha esperança, e para esse alvo e essa finalidade eu prossigo. É pela fé que eu caminho, não é porque eu já sei o final, não, eu vou pela fé. E nesse processo, nós estamos aqui exatamente debaixo da permissão de Deus para os testes, e para sermos testados aqui, o que é que Deus permitiu? Primeiro, que Satanás ainda ocupasse uma posição nesse mundo, ainda fosse o controlador desse mundo, porque Satanás conquistou isso quando o ser humano chamado o homem lá do jardim do Éden, o Adão, se você quiser chamá-lo assim, ele vendeu, porque Deus já sabia disso também. Todos os direitos de propriedade desse mundo, o homem vendeu para Satanás quando decidiu obedecê-lo, incorporado numa serpente. Todo mundo lembra dessa história, sim ou não? Sim ou não? Por causa disso, exatamente por causa disso, isso já estava no plano de Deus, porque alguém pode perguntar, mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Exatamente, Deus sabia que poderia acontecer, mas Deus também sabia que deveria dar ao homem a liberdade de escolher. Mas Deus não sabia o futuro? Deus sabia, mas era plano de Deus que isso acontecesse. Por quê? Porque se isso não acontecesse, nós não poderíamos ser testados e provados hoje. Se não entrasse em nós a malignidade, se não entrasse em nós a ruindade, se não entrasse em nós o pecado, como é que seríamos testados para saber se seríamos bem aproveitados ou não? Então, foi da vontade de Deus, ou da permissividade de Deus, deixar acontecer as coisas do jeito que Ele imaginou que pudesse acontecer. Você já fez alguma coisa sabendo que aquilo ali ia dar errado, mas mesmo assim foi lá e fez? Por quê? Porque tinha um propósito. Você já fez alguma coisa que não gostaria de fazer, mas ao fazer aquilo ali consertaria uma outra coisa? Às vezes, por exemplo, você dá uma surra numa criança, né? Hoje a gente não pode fazer isso, é proibido. Mas eu cresci apanhando do meu pai e da minha mãe, mais da minha mãe. Do meu pai eu apanhava de vez em quando, da minha mãe eu apanhava de meia em meia hora. Por quê? Porque eu merecia apanhar. Por causa de uma malignidade que havia em mim, uma perversidade infantil que havia em mim. Mas eu apanhar da minha mãe de hora em hora, ou de meia em meia hora, isso aí minha mãe trabalhava, não tinha tempo de ficar me batendo tanto assim não, né? Mas quando tinha oportunidade, sentava a vara. E a minha mãe falava assim, escuta moleque, você vai apanhar, e para você aprender, você vai lá fora e busca a vara. Se você trouxer uma vara, e ela quebrar, você vai voltar lá e pegar uma outra melhor. Conforme as varas forem quebrando, você vai lá buscando vara para mim. Escuta, isso é uma mãe legal pra caramba, sim ou não? Você acha que uma mãe bater num filho é legal? Não é. Mas querer educar um filho com vara igual podia antes, foi o que me tornou um pastor hoje. Porque eu tinha tudo para ser perverso. Eu fui bandido, fui ladrão, eu fui tudo quanto é tipo de promiscuidade eu cometi. Agora você imagina se a minha mãe não me educa dessa forma, dessa maneira. Que desgraça que eu não seria hoje. Porque eu fui uma desgraça apesar de toda a varada que eu recebi. Minha mãe disse que nunca gostou de bater na gente. Eu duvido, de vez em quando eu falo, né? Eu duvido, mas diz a mãe que era para me corrigir. Hoje, eu não bato dos meus filhos, 5 filhos e 6 netos. Eu não consigo alterar a minha voz com eles. Por quê? Porque aquilo ali parece que não vai fazer bem para eles. Mas de vez em quando eu preciso sair da linha que eu tracei para mim, para poder simplesmente fazê-los compreender que eu estou falando sério. Quando eu faço isso, eu passo mal sozinho no meu quarto de porco, porque eu não gostaria de ter alterado a voz, não gostaria de ter ficado nervoso, mas foi necessário. Por quê? Porque agora eu quero construir filhos melhores do que meu pai e minha mãe me construiu. Deus fez a mesma coisa conosco. Sabia que nós precisávamos e precisaríamos de corretivos, mas era a única forma dele ver se nós daríamos boa coisa. Precisaríamos ser provados, e diante das nossas provas precisaríamos ser testados. E Deus tem expectativas
de que nós passemos por essas provas, porque Ele precisa que um certo número se complete de escolhidos, remidos de fato e de verdade, não só de nome, não só porque pensa que foi remido, mas um número de remidos precisa ser completado para que Deus possa então botar fim em toda essa malignidade, toda essa maldade, toda essa terra podre, esse mundo que jaz no maligno, ou seja, está atolado no maligno. Por quê? Porque o domínio dado por Deus ao homem, o homem passou para Satanás, e Deus é justo, Deus é polido, educado, e não pode simplesmente pegar o contrato e rasgar na cara do diabo. Ele tem que cumprir o contrato até o final, ou até a redenção de todas as coisas, até que o nosso advogado, ele chegue e diga: eu resgatei para você, meu pai, tudo aquilo que a tua própria criatura entregou para o inimigo. Eu desci lá embaixo, me tornei um deles, para que, assim como eles venderam o mundo para Satanás, eu pudesse, como um homem igual a eles, recuperar o mundo para o Senhor. Isso vai se dar daqui uns dias ainda, daqui uns tempos ainda, principalmente com os adventos do retorno de Jesus a essa terra, ou do arrebatamento da igreja, o juízo final e todas as coisas. Quando virá cumprimento de Apocalipse, de um ser que é visto lá, colocando o seu pé no mar e o outro pé na terra, com um documento em sua mão, provando e atestando que o mundo voltou a pertencer a Deus e ao seu Cordeiro. Posso ouvir amém, pessoal? Amém até aí? Então lá em Apocalipse, quando você abrir lá e vê isso aí, um anjo que coloca um pé no mar e outro pé na terra, com um documento na mão, é a retomada da possessão daquilo que um dia o homem entregou para Satanás. Repetindo, plano de Deus. Por quê? Porque só assim ele pode ver quem é que é vencido e quem é o vencedor. E para saber quem é o vencedor, ele precisou que nós vivêssemos nessa dispensação durante os 70 a 100 anos de idade que ele deu para cada homem viver aqui. Para onde é que esse homem decide ir com as suas atitudes? E como é que eu decido para onde eu vou? Enfrentando um inimigo que por enquanto já está derrotado, mas que não sofreu o processo do juízo final ainda, e que por enquanto ainda tem a permissão de me tentar, igual nós conhecemos, de me seduzir. Ele ainda tem a permissão de me fazer desviar de todos os caminhos do céu. Ele me deu uma permissão, Deus me deu uma permissão de enfrentar isso na pessoa do Espírito Santo, mas principalmente na pessoa do meu espírito, que precisa ser renascido pelo Espírito Santo, vencer todos os desejos da carne, vencer o mundo e vencer o diabo. Se eu vencer a minha carne, que é maligna, se eu vencer a minha alma, que tem um objetivo de me levar para o inferno, se eu vencer as propostas do mundo, e se eu vencer a Satanás, quando eu vencer tudo isso, se eu vencer, é que eu serei escolhido, é que Deus perceberá que eu sou um dos escolhidos para repovoar o local perdido lá no céu. Posso ouvir amém, pessoal? Eu tenho que vencer a minha alma, vencer o mundo, vencer a minha carne, que são os meus desejos e as minhas vontades, e eu tenho que vencer a Satanás. Isso é guerra espiritual. Eu estou nessa guerra. Se eu não conhecer esses passos, eu nunca vou vencer essa guerra. Eu vou viver na guerra como se eu não a percebesse, ou como se eu não tomasse ciência dela, ou como se eu não me importasse. Uma pessoa que não aprende sobre essa guerra, uma pessoa que não tem noção dessa guerra, ciência dessa guerra, é vencido por ela. Os que são vencidos por essa guerra se tornam material do fogo do inferno. Alguém diga assim: não é o meu caso. Os que vencem essa guerra é que serão anotados, terão o seu nome escrito no livro chamado Livro do Cordeiro, também conhecido como livro da vida, o livro que vai te dar a vida, o livro que vai dizer para você que você vai passar para a vida eterna. E aí nós iremos para lá e descobriremos qual será a nossa postura, a nossa posição, o que vamos fazer. Tenho certeza de uma coisa: não é ficar o resto da eternidade sentado numa mesa ceando, como muita gente costuma pensar, ou o resto da eternidade passeando por um jardim chamado paraíso. Alguma coisa nós faremos na eternidade. Alguma coisa nós seremos na eternidade. Lutaremos outras lutas, outras guerras, outros mundos, outras histórias. De alguma forma, de alguma maneira, tem alguma coisa reservada para nós lá.
Diferente daqui, sem lágrima, pranto, choro, sem guerra, sem essas lutas aqui. É outra eternidade. A gente só vai conhecer quando chegar lá. Nosso problema, por enquanto, não é o que vai acontecer lá. O nosso problema hoje, a nossa dificuldade é: eu vou chegar lá? Eu vou vencer essa guerra? Eu sei as armas para vencer essa guerra? Eu sei contra quem eu estou lutando? Eu conheço o meu inimigo, porque o meu inimigo me conhece. Eu conheço ele, eu aprendo sobre ele, eu discerno. Eu sei reconhecer as guerras, eu sei reconhecer as armas, eu tenho tomado posse das armas, eu estou atento a essa batalha. Ou eu não passo de um crente religioso sentado dentro da igreja, só preocupado em cultuar e achando que isso já é a minha salvação. Porque o diabo tem entrado dentro das igrejas, em geral, no globo terrestre, e colocado na mente dessas igrejas: só vir para a igreja tá bom, cultuar tá bom, não falta no culto da semana, não falta no culto do domingo, tá bom. Traga dízimos, ofertas para a igreja, já tá bom demais. Sente-se aí, cante louvores, caia, role no espírito, adore, levante as mãos, e tá bom demais. Mas isso é uma conversa satânica, porque a igreja não foi chamada só para essas coisas, para essa religiosidade. A igreja foi chamada para uma batalha, para uma guerra. E tem muita gente se escondendo dentro da igreja e não na batalha. Tem muita gente se escondendo dentro de um culto, por trás de louvores lindos, pregações maravilhosas, ensinos insuperáveis. Ou seja, ninguém nunca está melhor do que aquilo que eu aprendi nessa noite. E não está na guerra. Você está aqui se engordando, se enchendo do conhecimento e não está na guerra. Você está aqui louvando, bendizendo, exaltando, mas você não está na guerra. Você não sabe qual guerra é essa. Então você precisa discernir a guerra e, ao entrar nessa guerra, sair vencedor dela, sabendo que todas as armas lhes foram garantidas para que você fosse bem sucedido e fosse um vencedor de fato e de verdade. Posso ouvir amém, pessoal? Amém. Isso é batalha espiritual. Eu conhecer tudo isso e saber de todas essas coisas. Como é que eu sei de tudo isso? 2 meses de aprendizado? É um começo. Porque batalha espiritual tem que se aprender todos os dias, cada culto. O problema é que nós queremos fazer culto para agradar os crentes, culto para agradar as pessoas. Eu quero pregar para te agradar. Eu quero pregar para você me convidar para pregar de novo. Eu quero pregar para você gostar. Eu quero pregar para você achar bonito. Esse é que é o problema da igreja hoje. Eu quero fazer um culto aqui que você goste e volte. Não vá para a igreja vizinha, fique aqui na minha. Eu quero cantar louvores que te aplaquem a alma, que simplesmente te exortem, mas também que te edifiquem. Eu estou preocupado com você. É minha alma preocupada com a sua alma. Muitas vezes é só isso que as igrejas têm oferecido hoje. E a guerra tem sido negligenciada. Muitos cultos maravilhosos e suntuosos dentro de uma igreja não passa de projeto satânico para que a igreja continue nessa batida. Muitas vezes o inferno, quando se reúne, alguém diz assim: escuta, mas você não está vendo aquela igreja lá como é que está? Lá o povo lá está cantando, está louvando, o povo está edificando, o povo está glorificando, o povo está cultuando, o povo não falta na igreja, não fala mal do pastor, não fala mal dos irmãos. Olha lá como é que o povo está unido, como é que o povo pula, salta, sapateia. E o capeta responsável por ele diz assim: fica tranquilo, eles nunca saem lá de dentro, eles estão nisso há 5 anos, eu vou mantê-los nisso mais de 10 anos, eles gostam, eles saem de lá suados de pular no espírito, eles saem de lá suados de cantar louvores bonitos, cada pregação suntuosa, maravilhosa, mas eles não conhecem a guerra, eles gostam dos cultos, eles gostam das reuniões, eles gostam da mesmice de sempre. Eu tenho mantido eles há 5 anos lá, eu quero manter mais 5, e depois eu vou me especializar para mantê-los mais 10 anos lá. Fiquem tranquilos, eles não estão lutando. São religiosos, se acostumaram a ir no culto, e o culto tem que ser do gosto deles. Se eles não gostarem do culto, eles procuram outra igreja. Pastor tem que pregar o que eles gostam, porque se pregar o que eles não gostam, eles procuram outro pastor. O louvor tem que ser do jeito deles. Quem canta no louvor tem que estar sob o crivo deles, senão eles apontam o dedo, eles apontam as falhas, eles fritam, eles conversam, eles falam, eles fuxicam, eles fofocam. Fica tranquilo que eu estou mantendo eles nessa fofocaiada, nessa fuxicação, eu estou mantendo eles nessa coisa de satisfação da alma deles. Quando eles querem começar uma guerra, eu arrumo uma dentro da igreja, aí eles dividem, eles vão para outras igrejas, eles saem. As pessoas começam a ter problemas, e aí eles têm que resolver os problemas, e aí o pastor vai ter que resolver o problema deles.
E com isso, eu não tenho permitido que eles questionem a guerra. Não tenho permitido que eles se armem para a guerra. Eles não têm tido noção da guerra. Essa é a guerra, querido. Uma guerra disfarçada de santidade. Uma guerra disfarçada de religiosidade. Uma guerra disfarçada de igreja, de culto. Como diz o apóstolo Lincoln, não sei se é verdade, quanta gente não falta hoje por causa da guerra? Não é por causa do tempo, não, é por causa da guerra. É que o demônio sabe usar o clima para deixar as pessoas fora da guerra. O diabo sabe usar as circunstâncias para fazer com que as pessoas não deem importância para esclarecimento, ensino e entendimento sobre essa guerra. Estava saindo de casa, estava achando que eu ia morrer aqui no púlpito, porque lá em casa começou o ataque. Já viu um cara como eu, jovem, bonito, lindo, maravilhoso, um pouquinho gordo, eu concordo, né? Mas com dor no coração, eu falei, é hoje que eu vou morrer, só porque eu vou falar contra você, capeta? Aqui para você, ó. Eu vou morrer lá para os 90, depois de desmascarar bastante. Então a guerra é para todo mundo. A guerra é, você está fazendo um curso, cara, continua no seu curso, é uma imersão, você não pode faltar. Mas um apóstolo me convidou para vir para cá. A guerra é, diga para ele que você não pode ir, não tem importância, ele não vai dar nada. E a minha resposta é, cara, meu curso que se dane, porque eu prefiro falar de Deus, dessa guerra, do diabo, de Jesus, esclarecer com as pessoas, do que estar mergulhado num curso onde eu não posso faltar. Quanto você está disposto a vencer essa guerra? Porque essa guerra precisa ser vencida. E essa guerra, ela acontece 24 horas, até enquanto você dorme. Essa guerra está acontecendo agora, está acontecendo aí na sua mente, está acontecendo no seu coração. Essa guerra está acontecendo diante dos seus olhos, diante da sua visão. A guerra é tanto que às vezes o cara fica falando do sapato do outro, no meio do culto, você entendeu? Né? O inimigo sim, ele quer expor, é uma guerra. Assim. Meu Deus, é forte. Às vezes você está aqui reparando a roupa do irmão, se ele fez a barba ou não, se ele é barbudo ou não, se ele é cabeludo ou não. Às vezes o irmãozinho é meio, vocês entenderam, meio tranquilinho dentro da igreja, você já está reparando isso também, já está julgando. Ou o irmãozinho é gordo, barrigudo, assim, você entendeu? Você está olhando e falando, meus caras não faz jejum, não. Pastor, cara, apóstolo, cara gordo desse jeito, né? Você nunca jejuou na vida. Você está numa guerra toda hora, a cada momento. Você está olhando para o cabelo da outra, porque é assim, porque é assado, a roupa da outra, como é que está? Está todo mundo mantido dentro de uma guerra. E muitas vezes não percebe. Você está dentro de uma guerra 24 horas, quando você dorme, o inimigo está lutando para te matar dormindo. Antes de você nascer, no ventre da sua mãe, ele tentou te matar. Você já pensou se isso vira apóstolo? Já pensou se isso começa a falar de mim no futuro? Eu vou matar essa desgraça agora, no ventre da mãe dele, enquanto é tempo. A sorte nossa é que no meio dessa guerra também tem quem luta por nós. Nós temos os anjos de Deus a nosso favor. Posso ouvir amém por isso? Não merecem vela, não merecem ajoelhamento diante de Deus, não merecem adoração. São conservos para nos proteger, para dizer para Deus o quanto tem nos protegido, nos guardado, apesar de toda a luta e de toda a guerra que a gente tem travado e tem vivido. E mais uma vez eu pergunto para você: você vai ficar de fora dessa guerra? Porque só quem luta nela e vencer é que vai para a glória. Não é quem foge dela, não é quem não quer saber dela, não é quem por causa do frio não veio para aprender sobre ela, não é para quem a ignora, não é para quem acha isso aqui não é para mim, é para todos, indistintamente. Os que entrarem nela e vencerem é que herdarão a glória e a vida eterna. Os que não entrarem, ficarem de fora, que continuarem na sua, que disseram assim, isso não é para mim, eu não vou participar disso, vai para os quintos dos infernos sem querer ir para lá. Vou repetir, só quem entrar na batalha e vencer é que herdará a vida eterna. Não tem evangelho fácil, isso é coisa de igreja por ela. Vem para cá que aqui sua vida muda, vem para cá que aqui sua vida melhora. Isso é coisa de igreja que não sabe o caminho que tomou. A igreja tem que dizer para você, vem para cá, fazer parte de uma guerra, e eu vou te ensinar a travar essa guerra. Vamos te equipar com as armas para essa guerra, vamos te preparar para lutar nessa guerra, e vamos te preparar para vencer essa guerra, porque só quem vencer é que herdará os patamares guardados por Deus. Não vou falar sobre isso, mas quando você abre o livro de Apocalipse, começando capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que existirão 7 níveis de vencedores.
7 cartas às igrejas. E 7 vezes está escrito ao que vencer. E depois do ao que vencer, para cada etapa tem um patamar a ser ocupado. O último patamar, o último deles, que é o top, que não é para qualquer um, é assim, ó, e eu farei com que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me sentei no trono com meu Pai. Esse é o patamar mais alto de ocupação dos vencedores. Começando do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o 7º patamar. É se assentar com Cristo no seu trono, do jeitinho que Ele assentou-se no trono do Pai dele. Posso ouvir amém, pessoal? Amém. Será que você vai chegar pelo menos no primeiro? Eu vou lutar pelo 7º. Porque muita gente que luta pelo 7º, talvez nem para lá vá. Não pode ser o meu caso, e eu queria que você dissesse assim, também não será meu caso. Também não será meu caso. Lute para chegar pelo menos no primeiro degrau, no primeiro patamar, ou na primeira posição. Depois vem a segunda, depois vem a terceira, vem até a 7ª, a última, a mais elevada. E é para lá que a igreja quer te levar. Posso ouvir amém, gente? Amém. Amém mesmo? Então, diante dessa guerra toda, dessa batalha, vamos ficar aqui, falar 20 horas seguidas, eu gosto do 20, né? Sobre essa guerra, e sobre travar essa guerra, e talvez isso tudo não entre na sua mente. Aí eu queria saber, pastor Lito, se é possível, então, já algumas questões que o senhor falou aí, para a gente comentar rapidinho sobre elas, sem ser a minha especialidade, falar o que eu sei, ou o que eu tenho de revelação sobre isso, e falar daquilo que a gente pode conjecturar sobre isso. Porque nós não podemos dizer com clareza e com certeza aquilo que a Bíblia não afirma com clareza e com certeza. Posso ouvir amém, pessoal? Tem coisas na Bíblia que são reservadas a algumas classes de pessoas, alguns níveis de revelação, e muitas vezes não é para ser passado, não é para ser repassado. Ou está ali por simples e mera informação. Então nós nunca podemos criar uma doutrina ou criar um dogma em cima daquilo que a Bíblia nunca falou com clareza. Aí vira especulação, e especulação é um pecado na Bíblia, onde nós somos exortados a não ficarmos em especulações, ambicionando ou visionando aquilo que não foi revelado. O próprio apóstolo Paulo e o próprio apóstolo Pedro, eles são claros em afirmar, olha, tem coisas que nós não entendemos e não compreendemos. O próprio apóstolo Pedro falou assim, Paulo tem tantas coisas que ele fala, que a gente não consegue discernir o que ele está dizendo. Ele teve uma revelação que a gente não consegue descobrir. Eu não consigo entender o que foi que ele quis dizer com isso aqui. Mas o importante disso tudo é como é que eu chego até a presença de Deus. É como é que eu sou vencedor. Como é que eu herdo a vida eterna. Como é que eu vou para a salvação. Cristo é a figura central do nosso evangelho. O resto é base para a presença dele. Posso ouvir amém, pessoal? Amém mesmo? Lembrando que todas as informações na Bíblia foram dadas a partir de Moisés. Ele quem escreve, por exemplo, o Pentateuco, pelo menos se atribui a ele. E essas informações foram para nos dar base. A única informação que está na Bíblia é a base para o reino do Messias. Essa informação é que é precisa. Eu tenho que pegar Jesus Cristo e voltar no final ou no começo de todas as coisas. Final do caos que Deus cria e o começo da restauração de todas as coisas. Tem um caos para trás, que a gente não vai nem comentar sobre isso. Tem um caos porque a Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia, havia trevas, havia um abismo, havia águas. Então Deus nem cria água, no Gênesis Deus não cria água, a água ele se movia sobre a face das águas. Então tem toda uma gama de informações que não são precisas e não são importantes. Mas é necessário que nós conheçamos o começo de todas as coisas, ou a base de todas as coisas. Então, quando você vê Moisés narrar o Gênesis, por exemplo, ele não tem obrigação de explicar o Gênesis. Malemar, ele quer explicar como é que surge o povo hebreu. Porque o surgimento do povo hebreu é base para o nascimento do Messias, o Redentor de todas as coisas. Então não há um esclarecimento conciso, não há um esclarecimento profundo de tudo aquilo que é conjectura que se faz por trás. Por quê? Porque não era importante explicar. A única coisa que eu quero explicar é de onde é que vem o Messias. Por que que o Messias tem que vir à terra? Primeira coisa,
como é que surge a terra, como é que surge a raça humana na terra, como é que surge uma linhagem chamada, por exemplo, a linhagem de Sete, e da linhagem de Sete vai surgir Noé, da linhagem de Noé, Cã, Sem e Jafé. De Sem é que surge os semitas, dos semitas é que vem surgir o povo hebreu, ou Abraão. Na verdade, o hebreu não tem nada a ver com Abraão, né? O hebreu vem de transpassador de águas, alguém que saiu da sua geografia, foi convidado a ir para uma outra geografia, e não vou explicar isso, pelo amor de Deus, que isso aqui cesse da sua mente agora. Tudo para Deus precisa passar por águas. Tudo tem que passar por uma espécie de batismo, sempre em águas. Amém, pessoal? Então o termo hebreu é aquele que transpassou as águas, aquele que saiu de um lugar e passou pelas águas, e aí dele veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó 12 patriarcas, dos 12 patriarcas vem a tribo levítica e sacerdotal, dos 12 patriarcas vem a tribo de Judá vem o Messias, do Messias vem a igreja, e é da igreja para a Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém estabelecida na terra, o tabernáculo de Deus com os homens. Posso ouvir amém? Amém. É essa a explicação que a gente precisa. O resto é conjectura, o resto é perca de tempo, o resto não tem importância, o resto é para criar confusão, caos na mente dos homens, o resto faz parte de uma guerra para tirar você do propósito central, o resto faz você procurar aquilo que não é da sua conta, porque você vai focar nisso e vai perder o foco central daquilo que é a sua verdadeira batalha espiritual. Mas a gente pode conjecturar sobre o resto. Então o resto é conjecturas. Amém, gente? Amém. Nessa guerra diabólica, pastor ou apóstolo, nessa guerra diabólica do diabo contra nós, deixa eu explicar de novo. Por um tempo, lembrando que toda a guerra que Satanás faz contra mim e contra você, Deus nos deu uma saída para sermos vencedores. Na Bíblia está escrito: ninguém diga de Deus sou tentado, mas lembre-se que cada um é engodado pela sua guerra particular, que é a sua concupiscência, que são seus desejos, suas vontades, suas volições, suas paixões carnais. A sua mente e a sua alma é que sente desejo, mas cada um deles está escrito na Bíblia, pode ser dominado. Junto com toda essa provação que o ser humano recebeu quando quedou-se, quando caiu, quando pecou, Deus deu um escape, deu ao homem um poder para vencer tudo aquilo que ele sentia. Então, se você conhece alguém, por exemplo, que se suicidou, a pessoa tinha poder de não se suicidar, mas no final ela deixou o suicídio vencê-la. Se você conhece alguém que roubou, essa pessoa tinha o poder de não roubar. Alguém que matou, essa pessoa tinha o poder de não matar. Qualquer coisa que alguém possa sentir, a pessoa estuprou, ela tinha o poder de não fazer isso. Pedofilia, tinha o poder de não ser. Ninguém é proibido de sentir que é pedófilo. O problema é se você deixa isso te vencer. Você pode olhar para você e falar: cara, eu sou tarado, então agora eu vou sair atacando mulheres. Mas dentro de você tem uma força, a sua própria força, que pode te controlar. Deus chegou para Caim, desceu na terra, chegou para Caim e disse assim: escuta, eu criei você de uma determinada maneira, com sentimentos ruins dentro do coração. Eu permiti que isso acontecesse quando seu pai e sua mãe pecou. Dentro de você tem um sentimento maligno contra o seu irmão. Mas alguém tem que te dizer isso, alguém tem que te mostrar isso. E eu estou aqui, não é profeta, não é sacerdote, não é teu pai, não é teu irmão, sou eu, o próprio Deus, dizendo para você: eu não posso fazer nada por você, é você quem tem que fazer alguma coisa. Você está com um sentimento de ódio pelo seu irmão, e eu quero te dar a seguinte informação: eu não vou tirar esse sentimento, porque esse sentimento é seu, é só você quem tira esse sentimento. Você domina esse sentimento, você tem que lutar contra esse sentimento, você tem que dominar esse sentimento. Porque se você não dominar esse sentimento domina você. Eu sei o futuro, eu sei o que você pode fazer. Então eu estou aqui dizendo para você: domine esse sentimento. Por quê? Porque você pode. Domine esse sentimento, porque você consegue.
Deus virou as costas, o que foi que Caim fez? Dominou o sentimento? Sim ou não, pessoal? Você acha que você domina os sentimentos hoje? Você acha que você é melhor do que Caim? Caim não dominou o sentimento, apesar do próprio Deus ter vindo falar com ele. Caim encontrou o irmão dele no campo. Se nunca tivesse encontrado o irmão, por isso que a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Mas não, o Caim teve um dia que trombou com Abel no campo. Talvez ele até tinha vontade de não fazer nada. Talvez ele até tinha vontade de que voltasse a sorrir de novo, que aquela mágoa saísse. Mas de repente, quando ele olha para Abel, aquele gatilho mental maligno de vontade de assassinar o irmão por inveja, volta nele com uma força tão grande, que ao invés dele dominar, ele mata o irmão dele no campo. Uma guerra mental, uma guerra espiritual, uma guerra na alma, mas uma capacidade de domínio foi dada. E de repente, está lá o primeiro assassinato na Bíblia. Está escrito lá que é para a gente lembrar que houve um primeiro assassinato na Bíblia, depois dos bilhões de assassinatos que estão no mundo e na Bíblia também. Essa história está lá, exatamente, para mostrar para a gente o primeiro assassinato, a história do primeiro homem, da primeira mulher, mas também a história do primeiro assassinato, da primeira vez que o homem poderia ter refreado o seu sentimento, mas decidiu dar vazão para o sentimento. Então o sentimento veio e dominou ele. É essa guerra que você vive hoje. Hoje essa guerra está dentro de cada um de nós. Esse sentimento de Caim está em todos os nós. Você pode ser o Papa, você pode ser o apóstolo mais ungido, mais consagrado, ou mais gordinho que você conhece assim. Não interessa quem você é. Você tem sentimentos de Caim dentro de você, que precisam ser dominados. Como é que eu domino os meus sentimentos? Fortalecendo o meu espírito. Porque quando o meu espírito for fortalecido, eu vou ouvir mais o meu espírito do que o meu desejo carnal. Então eu vou ter vontade de matar, mas eu não vou matar. Eu vou ser tarado no meu sentimento, mas eu não vou cometer nenhum tipo de taradice. Você pode até ter sensações de pedofilia, mas você vai refrear. Você vai ter vontade de roubar, mas você não vai roubar. Você vai ter vontade de se matar, mas você não vai. Você vai vencer tudo isso. Você vai ter desejo de pecar sempre, até o dia da sua morte. Mas quando é que você é um vencedor? Todos os dias você teve vontade de pecar e venceu todos eles. Todos os dias você quis pecar, porque a sua alma chama para isso, o seu corpo chama para isso. É isso que o diabo te oferece, e é isso que o mundo te proporciona. Mas todos os dias você decide: eu não vou cometer a sandice que Caim cometeu, eu vou dominar. Deus nem precisa dizer para mim, porque ele já disse para Caim. Se ele já disse para Caim uma vez: domine e refreie o seu sentimento, já ficou de exemplo para toda a humanidade que viesse depois de Caim. É essa batalha que você está, essa batalha que você vive hoje. É por isso que o diabo tem te assolado, te afrontado, tem criado situações, tem feito da sua vida um inferno, porque só pode ser vencedor quem lutou e venceu. Não dá para chamar de vencedor quem nunca fez nada, só se rendeu, fez carinha de coitado, de menino chorão, e acha que por causa disso vai ganhar a coroa da vitória. A coroa da vitória é só para quem de fato e de verdade merecê-la. Posso ouvir amém, queridos?